Olá pessoal, sejam extremamente bem-vindos a mais um vídeo aqui do professor Irineu. Nesse vídeo vamos resolver aqui algumas questões do descritor 64 do SPAES, que trata das relações entre diferentes unidades de capacidade e volume, ok? Vamos lá. Primeira questão diz o seguinte, um reservatório tem 1,2 metro de largura, 1,5 metro de comprimento e 1 metro de altura. Para conter 1.260 litros de água, esta deve atingir a altura de... Bem, não fica exatamente claro aqui no problema, mas o formato desse reservatório é o formato de um paralelepípedo, ok, pessoal? Então, a gente tem aqui um paralelepípedo que tem a característica de ter todas as faces opostas paralelas, né? Então, as dimensões são 1,2 metro de largura, 1,5 metro de comprimento e 1 metro de altura. E ele quer saber aqui a altura para que esse reservatório contenha 1.260 litros de água. Ok, então vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui, vamos calcular o seguinte. Eu quero que o volume tenha 1.260 litros, ou seja, a capacidade aqui seja 1.260 litros. Vamos transformar isso para metro cúbico, né? Nós sabemos que 1 metro cúbico é equivalente a 1.000 litros, ok? Então, eu quero que o volume seja, dividindo aqui esse 1.260 por 1.000, eu vou ter 1,26 metro cúbico. Então, eu quero que o volume seja 1,26 metro cúbico. Como é que a gente vai encontrar a altura para que o volume seja esse valor? Então, nós sabemos que o volume do paralelepípedo é o produto das suas três dimensões. Essa altura aqui a gente vai ignorar. Nós queremos saber qual vai ser a altura, né, da água para que o volume seja de 1,26 metro cúbico. Então, a gente vai multiplicar aqui as três dimensões. No caso, 1,2 vezes 1,5 vezes o H, né, que é a altura que a gente quer descobrir. E a gente quer que esse volume seja de 1,26. Ok, pessoal? Então, vamos aqui fazer algumas operações, né? Vamos começar aqui com 1,2 vezes 1,5, né? 5 vezes 2, 10, vai 1. 5 vezes 1, 5 e 1, 6. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 1. Então, aqui a gente vai ter 0, 8. Então, a gente vai ter que 1,2 vezes 1,5 dá 1,8 H, né? Que é igual a 1,26. Agora, passando aqui dividindo, a gente tem que o H vai ser 1,26 dividido por 1,8. Isso aqui vai dar exatamente 0,7 metro. Então, a altura da coluna de água para que o volume seja de 1,26 metro cúbico é exatamente 0,7 metro. Se você observar aqui nas opções, nós temos esse 0,7 metro é equivalente a 70 centímetros, né? Então, é a opção do item A. Então, vamos recapitular aqui esse problema, né, para deixar ele mais claro possível. A gente tem um reservatório que tem essas dimensões, 1,2 metro de largura, 1,5 metro de comprimento e 1 metro de altura. Aí ele quer saber qual deve ser a altura da coluna de água para que ele contenha 1.260 litros de água. Ora, então a gente vai calcular aqui o volume de modo que a gente obtém esse valor, né, 1.260 litros, que convertendo em metro cúbico, né, 1 metro cúbico é equivalente a 1.000 litros. Então, a gente quer um volume de 1,26 metro cúbico. Para isso, a gente quer calcular a altura, né? Então, o volume é dado pelo produto das três dimensões, então 1,2 vezes 1,5 vezes H, sabendo que esse valor tem que dar 1,26 metro cúbico. Aqui, efetuando os cálculos, a gente encontrou que o H deu 0,7 metros, que convertendo aqui para centímetros, que é o equivalente a multiplicar por 100, né? A gente tem aqui 70 centímetros. Observe que nós não calculamos
o volume total do reservatório, certo, pessoal? No nosso problema aqui, a gente não precisou calcular o volume total do reservatório, a gente calculou apenas o volume, né, de 1,26 metro cúbico, e a gente descobriu qual a altura que era necessária para esse volume. Tranquilo, pessoal? Vamos para o próximo. Uma parede de 5 metros por 2,40 tem uma porta de 2 metros por 70 centímetros e deve ser azulejada com peças quadradas de 10 centímetros de lado. O mínimo de azulejos necessários para não haver sobra é igual a... Então, vamos aqui ver essa situação. Eu tenho uma parede que tem aqui 2,40 de altura e tem aqui 5 metros, né, de comprimento. E aqui eu tenho uma porta que vai ter 70 centímetros, né, de comprimento e uma altura de 2 metros. Aí a gente quer azulejar essa parede, né, usando peças quadradas de 10 centímetros de lado. Aí a gente quer saber quantos azulejos a gente precisa para preencher essa parede aqui, ok? Então, vamos começar aqui pelo azulejo. Como o azulejo ele tem 10 centímetros de lado, a área do azulejo vai ser 10 vezes 10, 100 centímetros quadrados. Então, aqui é a área de um azulejo. Então, a gente quer saber quantos azulejos desses cabem nessa área total aqui. Okay? A gente, obviamente, vai ter que descontar aqui essa parte da porta, né? Então, a área que a gente vai azulejar, chamar aqui. Opa, já, não usar, né? Então, a área que a gente vai azulejar vai ser o quê? A área da parede, tirando, obviamente, a área da porta. Ok? Então, eu tenho aqui, a área que a gente vai azulejar é a área da parede, tirando aqui a área da porta. A área da parede vai ser o quê? Vamos transformar aqui, né? Eu tenho 2,4 metros, transformar tudo para centímetros, né? Então, 240 centímetros, aqui a altura, comprimento aqui 5 metros, que é 500 centímetros, né? Menos a área da porta, que vai ser o quê? 2 metros, que é 200 centímetros, vezes o 70 centímetros aqui. Então, qual vai ser essa área? Nós temos aqui 24 vezes 5, né? 5 vezes 4, 20, vai 2. 5 vezes 2, 10, 12. Então, aqui 120. Acrescenta aqui 3 zeros. Então, 120 mil centímetros quadrados, menos 2 vezes 7, 14, e acrescenta aqui 3 zeros. Então, 120 mil menos 14 mil, nós vamos ter aqui 106 mil centímetros quadrados. Ok, pessoal? Essa vai ser a área que nós vamos azulejar. Agora, quantos azulejos nós vamos precisar? Então, o que é que a gente vai fazer aqui? Para a gente determinar o número de azulejos, a gente vai dividir essa área, o 106 mil, pelo número de, pela área do azulejo aqui, né? Que é de 100 centímetros quadrados. Obviamente, eu estou dividindo aqui a mesma área, a mesma unidade, centímetro quadrado por centímetro quadrado. Então, quanto é que dá essa divisão? Cancelando aqui 2 zerinhos, a gente vai ter aqui o número de 1.060 azulejos, ok? Então, para azulejar esta parede, a gente vai precisar exatamente de 1.060 azulejos, que é a opção que está aqui no item B. Então, vamos recapitular aqui. Eu tenho uma parede que tem 2,4 metros de altura por 5 metros de comprimento e uma porta de 2 metros de altura e 70 centímetros de comprimento. E eu quero azulejar esta parede usando azulejos quadrados de 10 centímetros de lado. Então, o que é que a gente fez aqui? Eu determinei a área do azulejo,
que é 100 centímetros quadrados. E determinei a área total que vai ser azulejada, que foi calculada da seguinte forma. Peguei a área total da parede e subtraí aqui a área da porta. A área da parede deu 120 mil centímetros quadrados. Converti aqui tudo para centímetro, para na hora de dividir aqui pela área do azulejo ficar melhor, certo, pessoal? Então, transformei 2,4 metros em 240 centímetros, 5 metros em 500 centímetros, o 2 metros aqui em 200 centímetros, ok? Então, encontramos que a área a ser azulejada deu 106 mil centímetros quadrados. E para determinar o número de azulejos, a gente pegou esses 106 mil e dividiu por 100, encontrando aqui 1.060, que é o número de azulejos que a gente precisa. Tranquilo? Vamos para a próxima. Questão de número 3, nós temos aqui, ó, um município colheu uma produção de 9 mil toneladas de milho em grão em uma área plantada de 2.500 hectares, né? Obtenha a produtividade média do município em termos de sacas de 60 quilogramas colhidas por hectare. Então, vamos lá. A produção aqui é de 9 mil toneladas, né? E a área é de 2.500 hectares. A gente poderia determinar aqui a produtividade simplesmente dividindo aqui 9 mil toneladas por 2.500 hectares. A gente teria a produtividade em tonelada por hectare, mas o problema que é em número de sacas de 60 quilogramas por hectare. Então, vamos fazer uma transformação aqui nas toneladas. Primeiro, vamos transformar em quilos, né? Uma tonelada, ela é equivalente a 1.000 quilos. Então, aqui a gente tem 9 mil toneladas, 9 mil vezes 1.000 quilos, a gente vai ter 9 mil vezes 1.000, acrescenta aqui mais 3 zeros. Então, a gente vai ter 9 milhões de quilogramas. Agora, como é que a gente transforma esses 9 milhões de quilogramas em sacas de 60 quilos? A gente divide por 60, né? Vamos dividir aqui por 60 e vamos obter o número de sacas, né? Corta aqui um zerinho, então a gente vai ter aqui 900 mil dividido por 6, que vai dar exatamente, né, 150 mil. 150 mil o quê? 150 mil sacas. Ok? Agora a gente pode pegar esse número e dividir pelo 2.500, que vai obter a produtividade em sacas por hectare. Então, eu vou ter aqui 150 mil dividido por 2.500. Cancelando aqui 2 zerinhos, a gente vai ter 1.500 dividido por 25. Isso aqui vai dar exatamente 60. 60 o quê? Sacas por hectare, que é a produtividade, ok? Que encontramos aqui no item B. Então, vamos aqui recapitular este problema, né? Ele deu que a produção em toneladas de milho foi de 9 mil, né, toneladas, em uma área plantada de 2.500 hectares. Ele pediu a produtividade em termos de sacas de 60 quilos por hectare. A gente pegou 9 mil toneladas, transformando em quilogramas, encontramos 9 milhões de quilogramas. Para transformar isso em sacas de 60 quilos, a gente dividiu por 60, obtendo o número de 150 mil sacas, ok? E depois calculamos a produtividade, dividindo 150 mil sacas pela área, né, de 2.500 hectares, encontrando o valor 60. Então, a produtividade deste município é de 60 sacas por hectare. Lembrando que se a saca fosse de 90 quilos, a gente dividiria aqui por 90. Se a saca fosse de 45 quilos, a gente dividiria aqui por 45 e assim sucessivamente. Tranquilo, pessoal? Vamos para a próxima questão. Um aquário tem o formato de um paralelepípedo retangular, de largura 50 centímetros, comprimento 32 centímetros e altura 25 centímetros. Para encher 3/4 dele com água, quantos litros de água serão usados? Então, a gente tem aqui um probleminha similar a um anterior que a gente já viu. Eu tenho o nosso aquário no formato de um paralelepípedo retangular, cujas dimensões vão ser 50 centímetros de largura, 32 centímetros de comprimento e 25 centímetros
de altura. E nós queremos encher 3/4 dele com água. Ele quer saber quantos litros de água serão usados. Primeiro, vamos encontrar aqui o volume, certo? No caso, a gente quer 3/4 do volume. Então, 3/4 do volume vai ser o quê? 3/4 de... Como é que é o volume do paralelepípedo, né? A gente vai multiplicar as 3 dimensões. Então, 3/4 vezes 50, vezes 32, vezes 25. De cara aqui, a gente já pode simplificar aqui 32 por 4, que vai dar 8. Então, a gente tem aqui 3 vezes 50, vezes 8, vezes 25. Então, o que é que a gente vai ter aqui? 3 vezes 50 dá 150. 8 vezes 25 dá 200. Ok? 15 vezes 2 dá 30. E acrescenta aqui 3 zeros. Então, a gente tem aqui que 3/4 do volume vai dar 30.000 centímetros cúbicos. Ok. Agora, a gente quer saber isso em quantidade de litros. O que nós temos que saber é que 1 litro, pessoal, é igual a 1 decímetro cúbico. Ok? Numa questão anterior, a gente viu que 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros. Aqui é uma relação entre unidades de volume e de capacidade. Então, é importante que você tenha isso em mente. Eu tenho que 1 metro cúbico é equivalente a 1.000 litros e 1 decímetro cúbico é equivalente a 1 litro. Então, se eu vou transformar aqui 30.000 centímetros cúbicos para litros, né? O que a gente vai fazer aqui, ó, a unidade imediatamente após o decímetro cúbico é o centímetro cúbico. Então, se eu quiser transformar de decímetro cúbico para centímetro cúbico, eu multiplico por 1.000. Se eu quiser fazer o processo inverso, eu divido por 1.000, ok? É interessante aqui o seguinte, ó, quando eu vou transformar de metro, né, para decímetro e para centímetro, eu vou multiplicando por 10, ou se eu quiser fazer o processo inverso, eu vou dividindo por 10. Quando é área, então metro quadrado para decímetro quadrado para centímetro quadrado, eu vou multiplicando por 100, e o processo inverso eu vou dividindo por 100. No caso do volume, né, decímetro cúbico, centímetro cúbico, milímetro cúbico, eu vou multiplicando por 1.000, e o processo inverso eu vou dividindo por 1.000. Então, aqui o expoente aqui, ele vai dizer se a gente vai estar multiplicando por 10, por 100 ou por 1.000. No caso, para metro, o expoente é 1, você multiplica por 10. Metro quadrado, que o expoente é 2, você multiplica por 100. Metro cúbico, o expoente é 3, você multiplica por 1.000. Ou divide, né, dependendo se você quiser ir de uma unidade maior para uma menor. Como a gente está querendo ir de centímetro cúbico para decímetro cúbico, de uma unidade menor para uma maior, a gente divide aqui, no caso, por 1.000. 30.000 dividido por 1.000, a gente vai encontrar aqui 30, né? 30 decímetros cúbicos. Como 1 decímetro cúbico é equivalente a 1 litro, a gente tem aqui 30 litros, ok? Então, a opção aqui é o item D. Então, recapitulando aqui, nosso aquário, que tem as dimensões 50 centímetros, 32 centímetros e 25 centímetros, a gente determinou aqui o volume dele em litros, né? Primeiro a gente encontrou aqui o volume de 3/4, nós não calculamos o volume total, né? A gente calculou 3/4 desse volume, que é 3/4 do produto, 50 vezes 32 vezes 25. Encontramos 30.000 centímetros cúbicos. Aí a gente transformou de centímetro cúbico para decímetro cúbico, porque nós temos aqui que 1 litro é equivalente a 1 decímetro cúbico. Então, a gente encontrou 30, né, decímetros cúbicos, que é equivalente a 30 litros. Tranquilo, pessoal? Vamos para a próxima questão. Uma garrafa contém 500 ml de suco. Juntando esse suco com 1,5 litro de água, obtivemos 10 copos de refresco. Quantos mililitros de refresco contém cada copo? Ora, o refresco ele vai ser composto de quê? De 500 ml mais, né, 1.500 ml. Né? 1,5 litro é 1.500 ml. Somando aqui, a gente vai ter 2.000 ml, também conhecido como 2 litros. Como a gente obteve aqui 10 copos de refresco, dividindo aqui
o 2.000 por 10, a gente encontra 200 ml. Então, esse é o volume ou a capacidade de cada um dos copos. Então, a opção aqui, item C. Bem simples essa questão, né, pessoal? Aqui a gente relacionando as unidades de capacidade, litro e mililitro. Tranquilo? Próxima questão. Um aluno do ensino médio vai até o açougue, a pedido de seus pais, comprar 5 kg de carne para um churrasco em sua casa. Além da carne, ele compra 8 litros de refrigerante para oferecer aos convidados. Qual das alternativas a seguir possui os valores da quantidade de carne e de refrigerante, respectivamente, nas unidades tonelada e mililitro? Então, a gente tem aqui 5 quilogramas e nós temos aqui 8 litros. A gente quer transformar quilograma em tonelada e litro em mililitro, né? Então, no caso aqui, do quilograma para tonelada, a gente divide por 1.000. Então, 5 a gente vai dividir por 1.000, que vai dar 0,005 tonelada, ou 5 milésimos, né, de tonelada. E no caso de litro para mililitro, a gente multiplica por 1.000, né? Então, 8 vezes 1.000 vai dar 8.000 mililitros. E a gente tem esses valores aqui no item C, né? 5 milésimos de tonelada e 8.000 mililitros. Tranquilo, pessoal? Aqui é apenas uma simples conversão de unidades. Tranquilo? Vamos para a próxima questão. Em um teste de aptidão em um concurso da Polícia Militar de um determinado estado, o candidato deve percorrer uma distância de 2.400 metros em um tempo de 12 minutos. Qual alternativa indica os valores da distância e do tempo em quilômetro e hora, respectivamente? Então, a gente tem aqui 2.400 metros e aqui 12 minutos. E a gente quer transformar, respectivamente, para quilômetro e para hora. Então, no caso aqui, de metro para quilômetro, divide por 1.000, né? Então, 2.400 dividido por 1.000 vai dar 2,4 quilômetros. E no caso do minuto para hora, a gente divide por 60. Então, 12 dividido por 60. Simplificando aqui, vai dar 1/5, também conhecido como 0,2. Então, 0,2 horas. Então, os valores aqui são 2,4 quilômetros e 0,2 horas, que nós encontramos no item E. Também aqui bastante simples, né? A conversão de metro para quilômetro divide por 1.000 e de minuto para hora divide por 60. Vamos para a próxima questão. O tanque de combustível de um veículo reservatório, ele tem 80 centímetros de comprimento, 35 de largura e 20 centímetros de altura. Supondo que o reservatório estava cheio após uma viagem, foi gasto 3/4 de sua capacidade. Quantos litros restaram no reservatório? Ora, pessoal, se foram gastos 3/4 da capacidade do reservatório, sobraram exatamente 1/4. Então, a gente quer calcular aqui quanto é 1/4 desse volume. No caso aqui, 1/4 de 80 vezes 35 vezes 20. Simplificando aqui, a gente tem 80 por 4 dá 20. Então, a gente vai ter 20 vezes 35 vezes 20, né? Então, aqui 20 vezes 20 dá 400. 400 vezes 35. Multiplicar aqui, 4 vezes 35, 4 vezes 5, 20, vai 2, 4 vezes 3, 12 e 2, 14. Então, 140. Acrescenta aqui 2 zerinhos. Então, a gente tem aqui 14.000 centímetros cúbicos, ok? Vamos transformar isso em litro, a gente já viu, né? Isso aqui vai dar 14 decímetros cúbicos. A gente divide por 1.000, né, para transformar em decímetro cúbico. E como 1 decímetro cúbico é equivalente a 1 litro, a gente tem aqui 14 litros. Então, foi o que restou do tanque de combustível. A opção é o item A. Tranquilo, pessoal? Vamos para a próxima questão.
Layara mediu com uma régua o comprimento de um lápis e encontrou 17,5 centímetros. Essa medida equivale em milímetros a. Ora, a gente vai transformar 17,5 centímetros em milímetros. Isso aqui basta multiplicar por 10. Então, 17,5 vezes 10 vai dar 175 milímetros. Tranquilo? Opção correta, o item C. Então, chegamos ao fim desta aula, onde a gente falou sobre algumas medidas de comprimento, medidas de capacidade e de volume. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, é só deixar nos comentários aí que a gente esclarece. Um grande abraço a todos e a gente se vê no próximo vídeo.